depois da queda, depois que os nossos primeiros pais pecaram, o pecado foi se proliferando. Então, nós hoje escutamos a história de Caim e Abel, a história desse fratricídio de um irmão que mata outro irmão por inveja. E assim o livro do Gênesis nos mostra as primeiras consequências do pecado. O homem que deixa de amar a Deus também já não é capaz de amar o seu irmão, de amar o seu próximo, de amar o seu semelhante, que é semelhante a Deus, que é a imagem de Deus. Então Caim mata Abel por inveja. E o livro do Gênesis vai contando como o pecado vai se proliferando, como o pecado vai crescendo, de modo que a humanidade se afasta cada vez mais de Deus. No entanto, essa história de Caim e Abel, que trata da inveja, como eu disse, das consequências do pecado, também da nossa responsabilidade para com os nossos irmãos. Nós temos aquela pergunta que Caim faz quando Deus lhe pergunta: onde está o teu irmão? Ele responde: acaso sou eu o guarda do meu irmão? Então também esse texto nos lembra da nossa responsabilidade de uns para com os outros. Mas antes de tudo, é um episódio que trata da questão do culto, da adoração correta. Porque no começo de tudo, nós temos o problema de que Caim e Abel apresentaram a Deus oferendas. Caim era agricultor, então ele oferece os frutos da terra. Abel era pastor, então ele oferece uma das ovelhas de seu rebanho. No entanto, Deus aceita a oferenda de Abel, mas rejeita a de Caim. E aqui então nós temos o problema já ali no início, o problema fundamental da história das religiões, que é o problema do sacrifício. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Qual é a oferenda mais adequada para dar a Ele? Por que é que Deus aceita a oferenda de um e rejeita a oferenda de outro? Na história das religiões, a busca pelo sacrifício perfeito leva até alguns povos à brutalidade de oferecerem sacrifícios humanos. E nós encontramos resquícios disso até mesmo ali na história de Abraão, que vai oferecer o seu filho Isaque. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Qual é a oferenda mais adequada? Como adorar a Deus do modo correto? Como prestar culto a Deus? Essa é a pergunta fundamental. E Deus diz para Caim, que fica com inveja do seu irmão Abel, porque estás cheio de cólera
e andas com o rosto abatido. É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Se fizeres o mal, o pecado estará à porta espreitando-te. Isso inclusive nos lembra o evangelho de ontem, desse domingo, quando Jesus diz: se você odeia o teu irmão, você já cometeu homicídio no teu coração. O mandamento é não matar, mas desde que o ódio se apodera do teu coração, o pecado já está lá. Antes de matar Abel, Caim já o tinha matado no seu coração, porque estava cheio de ódio. Então aqui nós temos já um pouco da resposta do como prestar a Deus um culto que lhe seja agradável, que é a nossa própria vida. O culto agradável a Deus é aquele que corresponde a uma vida santa, de alguém que procura cumprir os seus mandamentos, que é a grande crítica que os profetas farão depois, de um culto vazio, que é só um formalismo estéril, só exterioridade. Inclusive, é o que diz o salmo que nós recitamos: como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Este é o sacrifício que agrada a Deus, a obediência. Que eu seja obediente a Ele, que eu o ame. O que Deus quer que nós ofereçamos a Ele é a nossa própria vida, que eu seja dele. E por isso, no Novo Testamento nós temos o sacrifício perfeito para oferecer a Deus, que é o próprio Jesus. Na Eucaristia nós oferecemos Jesus ao Pai. Ele que, como nós ouvimos também no Evangelho de ontem, ele que cumpriu plenamente a lei, porque foi obediente até a morte e morte de cruz. O sacrifício perfeito que Cristo ofereceu ao Pai foi o sacrifício de si mesmo, deu a sua própria vida. É isto que Deus quer de nós, o nosso coração, a nossa obediência, a nossa fidelidade. Imola a Deus um sacrifício de louvor. No Evangelho, os fariseus pedem a Jesus um sinal. Tem uma característica do Evangelho de São Marcos que aparece, uma característica muito marcante de São Marcos que aparece neste trecho pequeno do Evangelho que nós ouvimos hoje. São Marcos, que colocou por escrito a pregação de São Pedro, que era uma testemunha ocular dos fatos, traz alguns traços psicológicos de Jesus. Então diz que Jesus deu um suspiro profundo, demonstrando descontentamento com aquelas pessoas e negando-se a fazer um sinal, porque Jesus sabia da dureza de coração deles, que eles pediam um sinal, mas que mesmo que Jesus fizesse algum sinal, eles não acreditariam. Então Jesus lhes nega o sinal pedido e se afasta deles, porque eram pessoas de coração duro. E eram fariseus, eram homens religiosos, eram homens que procuravam observar, os mesmos a respeito dos quais Jesus fala também no Evangelho de ontem. Procuravam observar os ritos exteriormente, mas o coração estava longe. Então nós que celebramos o culto
nós que estamos para oferecer o sacrifício eucarístico, o sacrifício de Cristo, mas que é também o nosso, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo, esse sacrifício que nos foi entregue, que nos foi dado para que nós o oferecêssemos a Deus e nos oferecêssemos com Ele. Peçamos que Ele nos dê um coração, uma vida que seja agradável a Deus e assim a nossa adoração seja aceita por Ele. Amém.